Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 23 de maio, dessa vez com meu colega João Vitor Meneghelli. Semana com poucos dados, de atividade em si, dados relacionados à economia, mas muito acontecimento político. Vamos começar ali pela China. A gente teve produção industrial na China, o dado veio bom. Os demais setores da economia chinesa estão performando bem. Agora, o destaque negativo continua sendo, desde a crise do Evergrande em 2021, o setor imobiliário. Saiu ali o preço de venda de novas casas, mais um ano aqui consecutivo de queda, com uma sinalização muito ruim. O governo chinês também reduziu a taxa de juros em 0,1% ao longo do final de semana, tá? Antes de ir agora para o mais importante, que é os Estados Unidos, passando pela Europa, os PMIs, que são os dados de antecedência de atividade, tanto de manufatura quanto de serviços na Europa, ainda seguem fracos. A Europa está com uma atividade anêmica já há um belo tempo e os dados não indicam uma reversão dessa tendência. Agora sim, Estados Unidos, também tivemos PMI nos Estados Unidos, são dados antecedentes de atividade. Eles são importantes porque já são dados de maio, mundo pós-tarifas, E esses mesmos dados eles tinham caído significativamente na última leitura. E eles tiveram uma recuperação forte nos dados dessa semana e acima da expectativa, mostrando aqui uma economia, continuidade de uma economia resiliente, apesar aí da volatilidade causada pelo presidente Trump nas negociações aqui das tarifas, tá? Agora ainda no campo político, como a gente já havia adiantado, foi o mais importante, Trump ameaçou, recomendou novamente impor tarifas aqui na casa dos 50% em cima da União Europeia para começar em junho, Obviamente, elevando o tom novamente em toda essa discussão dos trade wars, tá? Além disso, passou pelo Congresso a Reconciliation Bill. O que é esse projeto de lei? Quando o Trump ele promete ali cortar impostos, o Congresso ele tem que fazer a reconciliação das contas explicando de onde virá a receita adicional dessa renúncia fiscal, equilíbrio fiscal no final das contas. E havia uma expectativa muito grande, afinal de contas eles estão abrindo a mão de muita arrecadação, e onde é que eles iriam cortar despesas ou outras fontes de arrecadação. E no final das contas o projeto ele decepcionou bastante, tá? A quantidade de corte de gastos veio muito aquém do esperado, e o mercado não gostou nem um pouco disso. E como é que ficou aí, no final das contas, no cômputo geral das coisas, a performance de mercado, João? Bom, depois de 3 semanas praticamente com os principais índices performando muito bem, essa semana foi uma semana de correção. O S&P caindo um pouco mais de 2% na semana, uma queda muito parecida com o que a Nasdaq também está observando, um pouco mais de 2%. E naturalmente o que deu o dom essa semana, principalmente além da questão política que você colocou, foi o mercado olhando muito para a curva de juros na ponta mais longa, principalmente no vértice de 30 anos. Foi o vértice que a gente viu maior abertura, mais de 13 bips na semana, atingindo ali mais de 5%. Esse nível a gente viu da última vez lá em 2007, ou seja, um cenário bem estressado que a gente está vendo hoje, por causa de toda a questão da trajetória fiscal norte-americana. E consequência disso, o dólar perdendo valor contra as principais moedas, o DXY, que é um índice que mede justamente isso, caindo aproximadamente 2% na semana, que é uma performance muito significante para um índice que não costuma ter tanta volatilidade, Performance reflexo exatamente dessa decepção em relação a corte de gastos que o Trump tanto propagandeou que ia fazer muito bem feito e acabou decepcionando todo mundo. Quando a gente vem aqui no Brasil, a gente praticamente não teve dado econômico, mas voltou a pauta aqui novamente a questão fiscal. O governo ele veio anunciar uma medida, um pacote de corte de gastos. O pacote de corte de gastos em si, até que o mercado recebeu positivamente, a expectativa de mercado era um corte bem menor, mas o governo não perde a oportunidade de botar um elefante branco no meio da sala, Junto com o corte de gastos, muito positivo, veio também um anúncio aqui do aumento de IOF, Imposto sobre Transações Financeiras, de uma série de produtos, tá? Primeiro, câmbio, a IOF aumenta, não só para a pessoa física, mas também para fundos que investem em ativos no interior. Segundo, VGBL, plano de previdência. Os aportes acima de 50 mil mensais serão tributados em 5%. Repare, não é o rendimento, é o aporte. Na hora que você vai aplicar o fundo, se você for aplicar 100, você vai, na verdade, aplicar 95, porque 5 o governo leva. Também aumentando o IOF sobre crédito, o que obviamente vai acabar encarecendo o crédito para todos os tomadores que tomam dinheiro exatamente para manter os negócios rodando, E o mercado reagiu a isso muito mal. Primeiro, a questão do IOF sobre câmbio e ativos no exterior. Tem um cheiro aqui de controle de capitais, o mercado não gosta nem um pouco disso. VGBL, que no final das contas é uma poupança.
também sendo afetada. E o crédito, obviamente, ficando mais caro, vai afetar não só fundos de crédito, como FDICs, etc., mas também os tomadores vão acabar pegando empréstimo com um custo maior. E aí, reação, isso foi divulgado na quinta-feira à noite, a reação do mercado foi extremamente ruim. E hoje, na sexta-feira de manhã, ele já retrocedeu numa medida específica sobre o IOF nos fundos que investem em ativos no exterior. Esse aí foi isentado, dado a reação muito negativa do mercado, mas o mercado não gostou nem um pouco da sinalização, mesmo que eles tenham recuado, ficou a mensagem aqui muito ruim, não é, João? Exatamente, né? Apesar da semana, hoje particularmente, recuperar um índice, de certa forma, toda a queda que a gente viu ontem, principalmente no final do dia, o Ibovespa encerra a semana com uma queda na casa de 1%, esses small caps caindo um pouquinho mais, caindo 1,2% na semana, né? A despeito disso, a ponta mais longa do nosso juros foi a que teve um estresse maior essa semana, particularmente o vértice de 33 foi o que teve a maior abertura. E como a gente comentou, né, apesar do dólar estar perdendo valor contra a grande parte das moedas desenvolvidas, aqui no Brasil o impacto foi diferente, né? O dólar fecha a semana aqui contra o real na estabilidade, justamente porque essa pauta política fez muito preço, não permitindo que a gente acompanhasse a performance para com os outros pares no resto do mundo, apesar de ser uma semana que a gente viu muita volatilidade por causa dessas idas e vindas aqui do governo. Bom, e diante disso tudo, como que fica o calendário econômico para a semana que vem? Semana que vem, ao contrário dessa semana, a gente tem um calendário lotado, tá? A gente já começa com confiança do consumidor dos Estados Unidos, ordens de bens durados nos Estados Unidos na terça-feira e também o PCA 15 aqui no Brasil ainda na terça-feira. Passa para quarta, ata do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, explicando a decisão de juros deles. A gente também tem CAGED aqui, dados de mercado de trabalho, os principais dados de mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente vai ter IGPM aqui no Brasil, para encerrar a semana, PCE, que é o principal índice de inflação americano, e também PIB brasileiro. Então, a semana bastante lotada, a gente vai estar aqui novamente na semana que vem para passar as atualizações para vocês. Um forte abraço e um bom final de semana a todos. Obrigado, investidores, e até a semana que vem.